Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 8 de dezembro de 2025. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que já se encontram em desenvolvimento na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, agradecendo sempre a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos, em companhia, não apenas nós, uns com os outros, o que já é muito bom. Sempre me lembro, né, do salmo que diz: ó, como é bom, né, que os meus irmãos estejam juntos, vivendo em harmonia. E é isso aqui que está acontecendo, né? E estamos também com essa pleiade de espíritos amigos, protetores, zelosos, trabalhadores desta casa de luz, desta casa que nos alberga, que nos acolhe, que é a Casa de Abel Sebastião de Almeida. Então, meus irmãos, antes de... Então, Gesilda, queria que você fizesse a gentileza. Então, meus irmãos, boa noite. Que nós possamos ter um trabalho, né, no campo do estudo que vai ser realizado pelo nosso irmão Mauro, mas também na questão fluídica, que a casa já está absolutamente envolvida. Vamos colaborar com isso, sintonizando com o alto. Não deixa o nosso pensamento dispersar, né? Então, reconcilia-te, a gente podia traduzir, perdoa, não é isso? Reformador, foi de agosto de 1953, página 187. Reconcilia-te com o adversário enquanto permaneces a caminho com ele. Em semelhante enunciado, revelou o Divino Mestre a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. Recordemos que a sintonia é uma lei. Quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundido pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. O raio de luz na furna de trevas nunca se perturba ante a sombra, porque a essência divina de sua estrutura lhe garante a imunidade. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. O perdão não extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras. A vinha não produzirá veneno, o espinheiro não dará uvas. Aquele que atende ao conselho do Cristo, tentando a reconciliação, procura a paz, na fonte onde essa tranquilidade pode fluir por água viva da verdadeira compreensão. Cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Belíssima essa mensagem, Jesus frisando sempre essa coisa de reconciliar o mais rápido possível. Por que isso? Por que essa urgência? Porque ele não visava apenas as discórdias de uma existência terrena. Ele olhava para lá e sabe que o ódio que é construído numa existência, ele vai para o mundo espiritual. Então, essa reconciliação é de uma importância absoluta, né?
Tem um efeito moral e um efeito material. Então, que seja isso. Chegando o Natal, que perdão seja aquilo que nos inspire em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, coisas que ficaram para trás, mas a gente não deve colocar essa coisa, esse material putrefato na nossa consciência. Perdão é libertador, é um oxigênio novo para todos nós. Obrigado, Jesus. Então, meus irmãos, vamos agora prestar a máxima atenção ao nosso irmão Mauro Oliveira, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele seja muito inspirado nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ampare nesse momento, esteja presente em nossos corações, nos aliviando, nos confortando. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, último estudo do ano em relação ao Evangelho, e o tema, perdão das ofensas. Um tema, a gente sempre comenta, quem normalmente está aqui à frente falando, que o primeiro a aprender é aquele que está falando aqui. Eu acho que eu preciso aprender a perdoar, porque esse tema eu acho que eu já fiz umas 2 vezes, mais ou menos. Na pandemia nós fizemos virtualmente falando, né? Creio que seja uma necessidade, mas eu creio que seja uma necessidade de um modo geral, de todos nós, em função das nossas imperfeições morais ainda, né? Esse tema, nós estamos na Instrução dos Espíritos, e nós temos o item 14, trazido pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, de 1862, e Paulo, no item 15, apóstolo, em Lyon, em 1861. Apenas por curiosidade, eu botei apenas quem seria ou quem foi, né, Simeão, só para a gente ter uma visão, né? Logo depois do nascimento de Jesus, existiu uma figura que sempre me impressionou muito. Isso é Emmanuel falando. Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas. É a figura de Simeão, que viveu talvez mais de 80 anos esperando Jesus. Quando soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, Simeão foi ao templo verificar, e quando contemplou os olhos de Jesus, ele então disse: Senhor, agora despede em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Esse homem se chamava Simeão e era um grande varão do tempo apostólico que passou para a vida espiritual logo depois de fixar os olhos em Jesus recém-nascido. Isso está no livro Jesus em Nós, pelo Espírito Emmanuel, né? Simeão nos traz o exemplo da esperança, da certeza e da fé, né? Pelo tempo que ele ficou aguardando essa salvação e Jesus, né, ter chegado ao nosso planeta. Uma das primeiras reflexões que ele faz na sua mensagem é essa citação já muito conhecida por nós: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Ele sugere que nós façamos uma comparação com a oração do Pai Nosso, oração dominical, né, conhecida. E nesse pedacinho a gente recorda que nós, quando oramos o Pai Nosso, falamos, né, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na primeira citação dita por Jesus, né, a perdoar infinitamente, né? Não existe um número específico, olha, perdoe apenas 150 vezes, não, é ilimitadamente, né? E aqui nós temos também a mesma situação. Por quê? Uma coisa é certa, perdoai-nos as nossas ofensas, estamos falando com Deus. Deus, com certeza, nos perdoa o tempo todo, pelas oportunidades que Ele nos dá, pelas reencarnações que nós tivemos e ainda teremos ao longo da nossa caminhada, né? Pela certeza que nós temos o amparo constante dos nossos protetores ao nosso lado, né? Nos auxiliando. Nem sempre ajudamos nesse processo, mas estão sempre ali. Agora, algo que talvez nós prometemos e talvez não façamos é esse último item. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós fazemos isso o tempo todo? Será que todos aqueles que nos ofendem ou nos agridem, nos prejudicam de alguma maneira, nós conseguimos perceber a situação, não retrucar e conseguimos perdoar o ato, a ação daquele que nos ofendeu? É uma interrogação. Então, Deus realmente nos perdoa o tempo todo. Talvez nós, nessa solicitação da oração do Pai Nosso, talvez seja um desejo maior. Por isso que foi colocado nessa oração, talvez para despertar em todos nós a necessidade do exercício do perdão o tempo todo na nossa caminhada. O questionamento é por que não perdoamos com frequência, né? Há, com certeza, vários motivos. Creio que o principal seja essa imagem aqui que nós estamos colocando. Alguém, essa moça, provavelmente no trabalho, vamos imaginar isso, né? Para um escritório, ela vai pedir perdão para esse senhor aqui. Observem o grau de fúria e de raiva daquele que está recebendo o quê? Uma tentativa de reconciliação, como foi feito ali como estava descrito na mensagem inicial. Pior ainda, colocando o dedo em riste, furioso, provavelmente humilhando-a também, rebaixando-a. Isso é uma característica, né? Por que nós não perdoamos? Porque somos, de um modo geral, orgulhosos. Poderíamos ali fazer a dobradinha, botando porque somos egoístas também, né? A espiritualidade nos comenta o tempo todo que são as duas chagas que impedem, né, a evolução moral da humanidade. Está lá na 785 do Livro dos Espíritos, né? Nós somos orgulhosos. E tem como característica o orgulhoso essa postura, possivelmente do chefe dela, né, de rebaixar o outro. O orgulhoso tem essa necessidade, né, de diminuir o outro para que ele se sinta maior ainda, né? E ali não há o quê? A aceitação, né? Há o quê? Uma raiva profunda em relação a outra pessoa que vem, de maneira sincera, se colocar dizendo, olha, eu errei. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Porque é importante que nós reconheçamos
os nossos erros, e quando nós temos essa percepção, que a gente procure aquela pessoa que porventura fizemos algum mal, mesmo que seja aparentemente pequeno, através de uma verbalização, de uma colocação errada. Essa é uma situação que, infelizmente, muito característica dos espíritos imperfeitos como nós somos. Mas há uma outra situação também, porque nós não perdoamos com frequência. A outra imagem, ela vai buscar o mesmo chefe pedindo perdão. Observem a fisionomia dele, tranquila, calma, tranquilizadora, e a mão no ombro dela é confortando aquela irmã que está se sentindo mal por algum erro que ela cometeu. Essa situação é aquilo que a gente deveria ter. Não se sentir ofendido. Nós, às vezes, não perdoamos porque não nos sentimos o quê? Ofendidos com aquilo que foi feito. Ou pelo menos relevamos aquilo que fizeram conosco. É uma situação que também não é muito frequente, porque nós somos muito sensíveis ao que os outros nos dizem, aquilo que é feito no dia a dia, levamos tudo para a pior situação, achando que o outro está sempre mal intencionado. Não nos colocamos como possíveis, iniciadores daquele comportamento. Isso daqui é algo que se deveria tentar ser exercitado. O exemplo que sempre se fala é de Gandhi, que ele não se sentia ofendido em determinadas situações. É um comportamento de uma paz interior do humilde, da pessoa que se sente o quê? Com a consciência tranquila e, principalmente, imaginem a saúde mental e física dele com essa tranquilidade e do anterior. Porque a raiva nos conduz a doenças. Hoje em dia já se sabe isso. Há um reflexo físico em função das nossas emoções. Mantendo essa ideia, nós vamos relembrar esse conto zen budista, a arrogância e a humildade. Nos é dito nesse conto o seguinte: 2 monges cuidavam do jardim do templo. Um deles estava podando o roseiral quando, no momento de descuido, os espinhos rasgaram a manga de seu hábito e feriram seu braço, fazendo-o sentir muita dor. O monge, então, olhou para o roseiral e disse: "Eu te perdoo." Algum tempo depois, o segundo monge também se aproximou do roseiral e feriu o braço, o que o levou a sentir muita dor também. Olhando para as rosas, ele disse: "Não há nada a perdoar." Ao voltarem para o templo, os 2 monges perceberam que ambos tinham ferimentos semelhantes. Ao conversarem sobre o que havia acontecido, um começou a questionar a atitude do outro. Como não conseguiram chegar a uma conclusão sobre qual deles tinha agido da maneira certa, decidiram contar o episódio ao abade do templo e pedir sua opinião. "Você foi arrogante", disse o abade para o primeiro monge. "E você agiu certo", disse para o segundo. O primeiro monge ficou surpreso e questionou o abade: "Como assim?
Então não devemos perdoar sempre? A ideia de Jesus aqui presente também. Por que eu errei ao perdoar o roseiral que me feriu? O abade respondeu: devemos perdoar sempre, desde que exista algo para perdoar. O roseiral é um ser inanimado que não se move por vontade própria. Ele não feriu você deliberadamente, nem poderia. Você é que se descuidou e se feriu no roseiral. Ao dizer que o perdoava, você atribuiu a ele uma culpa que ele não tem. Com isso, você ignorou sua responsabilidade como ser consciente, que é e ainda usou o perdão como demonstração de superioridade. Isso é arrogância. Talvez, moral da história, talvez nossos conflitos acerca do perdão pudessem ser resolvidos mais facilmente se antes de debatermos se devemos ou não perdoar, refletíssemos, em primeiro lugar, se realmente existe algo a ser perdoado. Nós somos muito suscetíveis aos problemas, né? Às vezes, uma pisada no ônibus, no nosso dedão do pé, provoca uma ira enorme, né? Aquele ônibus tranquilo, nesse verão agradável, vazio normalmente, né? E você leva um pisão e já quer partir para a briga, né? Então, é algo que a gente tem que raciocinar. Será que não dá para a gente diminuir um pouco esse nosso desejo constante do duelo, do embate com o outro? Talvez fruto do nosso dia a dia, das nossas dificuldades. Será que talvez não seja, talvez não, com certeza é melhor para o nosso dia que mantenhamos, dentro da medida do possível, o equilíbrio e a tranquilidade para não nos exaltarmos por pouco, né? Não há o que perdoar quando o outro, sem querer, pisou no seu pé. Não foi de maneira proposital, né? E mesmo que haja algo feito realmente de maneira proposital, será que algo pequeno não pode ser relevado? Porque isso pode cair num crescimento muito grande e você acaba, às vezes, perdendo uma amizade por bobeira, por algo que poderia ser realmente deixado para trás, né? Quando a gente fala da palavra perdoar, a sua origem nos dá até uma ideia do que nós deveríamos realmente fazer, né? Ela vem do latim perdonare. O per, em vermelho, significa além de. O donare, que significa doar em latim, né, nos dá uma ideia de que perdoar é fazer algo um pouco mais além do que nós fazemos. É justamente buscar não retrucar a ofensa, é tentar, de repente, realizar uma reconciliação dentro da medida do possível com o outro. E Jesus, o tempo todo, nos coloca essa possibilidade, e aqui é um exemplo muito rápido. Em Mateus 5, capítulo, versículos 39, 40, 41 e 42, ele nos diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ame os que o odeiam. A gente observa que a palavra perdoar, que é o que vai vir um pouquinho mais à frente no próximo slide, ela nos traz uma ideia
de quê? Da caridade. Porque perdoar o outro é uma caridade para nós mesmos, inicialmente, que, como sempre ouvimos falar, o perdão nos liberta intimamente, né, da fúria, do ressentimento, do ódio, da raiva, desses sentimentos que nos prejudicam o tempo todo, né? Doar é dar alguma coisa. Nós podemos dar, talvez, o quê? O nosso silêncio. É uma maneira, talvez, de você conseguir dar a outra face. Você recebeu, não retrucou e se manteve, né? Ah, Mauro, isso é muito difícil para mim. É difícil, mas é um exercício. Não à toa nós estamos sendo sempre testados nas nossas diversas reencarnações. Simeão, a próxima reflexão que ele nos traz é exatamente mais ou menos nesse sentido. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Se procurar no dicionário, pródigos também significa generosidade. Mas eu coloquei aqui aquele que esbanja, gasta mais do que possui. Nós temos todo esse amor incondicional que Jesus nos diz e que a espiritualidade nos coloca, que nós vamos atingir com a nossa progressão. Então, nesse momento, nós temos que fazer algo até que a gente não possui muito. Temos que dar além daquilo que a gente não tem, que é o amor verdadeiro, a compreensão pelo outro que nos ofendeu. A gente tem que traçar, de uma certa forma, um escudo limitador para que a gente não entre na mesma sintonia daquele que nos ofendeu. E para isso, como a gente sempre comenta, dentro da medida do possível, e é possível, não é fazer um Pai Nosso, mas a partir do momento que você tente se equilibrar e elevar o seu pensamento a Jesus no momento de discórdia, eu sei que é complicado, mas algo vai minimizar dentro daquele problema. Ele continua com outra situação. O mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terieis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Às vezes é algo tão fútil, tão bobo, que a gente se irrita, e aí você se enche de orgulho, não botei essa imagem, e diz, eu te perdoo. Mas a coisa foi tão pouca, precisava dessa verbalização, né? Colocando o outro pior, talvez por um gesto, por uma palavra mal colocada, porque a gente sabe que a gente se sente mal também com algumas palavras que chegam aos nossos ouvidos e não caem muito bem. Às vezes de maneira inadvertida por aquele que está convivendo conosco, seja no trabalho, em casa ou em qualquer situação. Isso é algo que a gente tem que tentar conseguir. Não é fácil. Então, o meu perdoar em situações pequenas, o mérito é proporcional, merecimento pouco. Agora, se é algo muito grave e você consegue com o tempo superar aquele problema, o mérito vai ser maior, porque você conseguiu vencer. Quando a gente fala de perdão, as pessoas falam, perdão é o esquecimento daquilo que ocorreu conosco. Não é, porque a gente aprende com aquilo que aconteceu conosco, as nossas reações positivas ou negativas. O que ocorre é aquela situação difícil, problemática, que eu relembro, já não me afeta mais emocionalmente. Eu não fico ruim porque o outro me bateu no rosto, ou me bateu, ou me pisou no meu pé, ou porque eu fui despedido sem causa realmente justa.
Eu não fico mais aquilo não me faz mais mal. A gente supera isso. O perdão tem essa característica justamente o quê? De te libertar da situação que te fez mal no passado. E por isso que você, a partir dali, você aprende com a situação sem esquecer, né? E segue em frente. E é importante também aquele que se sentiu ofendido, e lá na mensagem do irmão José, Perdão das Ofensas, ele diz que o problema, a ofensa, ela não deve ser relembrada, porque às vezes eu digo para o outro, olha, eu te perdoei, tá, mas durante algumas semanas, meses, anos depois, toda hora aquilo vem à tona. Ele comenta e relembra. É como se fosse toda hora alguém colocando o quê? O dedo na ferida, naquele que errou. Isso também é característica dessas pessoas, que têm como intuito, muitas vezes, esses não esqueceram. A situação que foi ocorrida, que ocorreu no passado, ainda machuca. Por isso é o tempo todo relembrado. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordou, 1862. Nós não temos nada contra ninguém. Conseguimos dormir tranquilo. Não nos sentimos zangados ou ressentidos com algum parente. Nós estamos próximo do Natal, né? Próximo, 15 dias talvez. Não é um bom momento de reconciliação, de perdoar, de se reunir com aqueles que você de repente um dia disse: poxa, eu te amo. Mas que amor é esse que se perde ou deixa de existir por um problema às vezes tolo, por um diálogo complicado, por uma atitude equivocada? Então, o amor era só da boca para fora? Nós vamos ver mais à frente também com Paulo, porque o perdão também não pode ser algo só verbalizado. Ele se caracteriza principalmente pelas ações que você tem. E já que a gente falou em Paulo, já no item 15, a gente vai só relembrar quem foi, né? Paulo nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Recebeu 2 nomes, Saulo, hebreu, e Paulo, romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam de privilégios da cidadania romana. Quando Saulo chega a Jerusalém no ano 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. A caminho de Damasco, São Paulo teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indaga sobre as perseguições. No mesmo instante, ficou cego e durante 3 dias entregou-se às orações. Amando de Jesus, Ananias vai a seu encontro, prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante Paulo recobra a visão e, impressionado, converte-se ao cristianismo. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo apóstolo é novamente preso e levado para os arredores de Roma, quando em 67 foi decapitado. A conversão que Jesus fez de maneira imediata, né? Iluminando aquele... Quantos de nós precisa dessa luz e temos ao nosso alcance, né? Paulo já nos traz de início essa reflexão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão
para si próprio, porque nós também erramos, né? Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. É mais fácil, né? Muitas vezes, né? Em algumas situações, que às vezes, por ser amigo ou familiar, a gente acaba sendo mais rude e mais duro também. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era, né? Porque isso é um exercício, né? O Mauro de hoje, provavelmente, com certeza, não é pior do que eu fui em outras reencarnações. A gente está aprendendo. A gente erra muito ainda, mas a gente está caminhando, né, no sentido de melhorar. E melhoramos, por mais que a gente ache que não saiu do lugar. E se não saímos do lugar, aquilo que a gente comentou no início, Deus nos perdoa e temos novas oportunidades o tempo todo. Ele continua: perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia a maior necessidade tendes de indulgência, né? Como é que eu quero ser perdoado se eu não perdoo o outro com facilidade? Eu só quero as coisas boas para mim, né? Deus, então, me perdoa o tempo todo, mas Deus também perdoa aquele que me ofendeu e que eu não consigo fazer o mesmo. Ah, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Mas Deus não passa a mão na cabeça de nós nesse sentido. Ele nos perdoa, nos dando oportunidades e pagamos pelos erros. E quando eu digo pagamos, é que vamos ter algumas situações em outras reencarnações onde seremos testados novamente. Então, a justiça, o perdoar que nós temos em relação a Deus o tempo todo é o quê? É vá e não peques mais, como Jesus falou, né? Você tem uma outra oportunidade, não erre novamente, né? E a oportunidade que nós temos o tempo todo são essas diversas encarnações. Falando sobre auto-perdão, algo que às vezes a gente se culpa o tempo todo e a gente não se liberta, né, pelo erro cometido. É uma mensagem psicografada por Divaldo, no dia 4 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador. Só botei um item só dessa mensagem. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não errar de novo, reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se, se libertando dos cipós constringentes do remorso. Então, a pessoa que fica se culpando o tempo todo pelo erro que cometeu junto ao companheiro e ao outro, talvez a libertação seja chegar ao próximo daquele com quem a gente agrediu e pedir desculpas. Talvez o que falte também é isso, para você se libertar desse sentimento que te aprisiona o tempo todo. Você fica com aquela ideia fixada e não vai para frente. Perde ou deixa de ter o contato proposital, muitas vezes envergonhado de estar próximo. Paulo dá o alerta: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. E importante, quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Então, a gente espera a desculpa do outro, achando que o outro te prejudicou. Muitas vezes nós é que conduzimos o outro
pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, para que o outro agisse daquela maneira. A pessoa na convivência, às vezes, se cansa do que o outro tem de comportamento junto a ele. Conviver é difícil. E por isso que a gente cresce justamente em sociedade. Nós não ficamos isolados, porque temos que aprender com essas dificuldades. A palavra mal colocada. Eu insisto em falar em relação à palavra mal colocada o tempo todo, porque a gente sempre acha que a questão do perdão é porque foi algo muito grave. Às vezes não é só isso. Às vezes é coisa pouca. Nos melindramos por pouco. E se é pouco, é possível mais facilmente a gente superar. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios, verbalizados, e o perdão do coração. Quer dizer, há aquele que é só expressado, sem sentido, apenas da boca para fora, ou o que é verdadeiramente sentido, intimamente, e que a pessoa realmente se arrependeu do que fez. Isso me lembra muito a questão dos ensinamentos colocados na época de Jesus pelos fariseus e o que Jesus trouxe de verdade. As leis apenas verbalizadas, não colocadas em prática, ou duramente expressadas e cobradas, sem o amor que Jesus trouxe. Porque Jesus manteve as leis, mas acrescentando o quê? A vida futura. Deus como nosso Pai verdadeiro, Pai maior, nos aproximando dele e dizendo, olha, não tema Deus, porque Ele te ama. Ele te ama e vocês têm que amar também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando ele tem o que merece. Poxa, se eu acho que o outro sofreu alguma coisa e ele merece aquilo, você acha que nós também não merecemos aquilo que nos chega de ruim? As doenças que chegam de maneira inesperada, o emprego que você perde de uma maneira também rápida, aparentemente sem motivo, a perda dos nossos entes queridos, que nos causam uma certa dor, são instrumentos que a espiritualidade maior, que Deus, no controle de tudo, coloca na nossa caminhada para que a gente possa crescer. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Esse é o grande objetivo, é chegar na feição daquela imagem que a gente colocou. Eu não me sinto ofendido, você não me fez nada demais, não esquenta a cabeça. A gente fala isso às vezes sim. Quando realmente você tem algumas situações que a pessoa acha que foi ruim contigo de alguma forma. E você até, não, que isso, esquece isso, não foi nada demais. Mas o grande objetivo é você ter o quê? Nessas ofensas, o esquecimento completo, lembrando, esquecer, não se sentindo mal com aquilo, aprendendo com aquilo que foi feito ou que você fez também. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Então, Paulo termina dizendo exatamente a questão de que as palavras são importantes,
valem muito, né? Nos machucam, como eu frisei o tempo todo, mas as nossas ações, tentando demonstrar de que houve uma mudança em relação ao outro, nessa vida de relação, na convivência, é que vai valer muito mais, né? Porque, relembrando, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente fala o tempo todo isso, mas nem sempre fazemos. Mais importante é colocar e perdoar realmente quem nos ofendeu. Confirmando esse finalzinho de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, 661, o livro traz a seguinte afirmação: aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. Olha as ações aí modificadas. Ele nos perdoa o tempo todo, a fim de que possamos chegar a um momento que ele não precisa nem mais perdoar, porque você atingiu aquela condição adequada que é, olha, não sinto mais raiva, não sinto mais rancor, não me sinto ofendido pelo pouco ou muito que você tenta fazer comigo. As boas ações, ele repete, são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Verbalizar somente não funciona. Não funciona. Nós vamos encerrar com uma mensagem que eu vou ler agora, tá? Que tem tudo a ver. Eu reforço a ideia em relação a os temas do Evangelho, né? Sempre difíceis de você colocar em prática, mas não impossível, né? Por isso que nós repetimos o tempo todo esses estudos, ouvimos agora nessa encarnação, mas em outras também, né? E esse momento, como eu comentei, do Natal, é uma oportunidade única, porque muitas famílias, ainda que alguns familiares não se dão muito, volta e meia, ainda assim, se reúnem. Ainda que haja aquela cara de poucos amigos, ainda podem se reunir. Mas não se reunir somente no sentido da aproximação fria, mas que haja, de repente, um abraço que possa fazer com que aquelas dificuldades ocorridas, os problemas ocorridos, que são comuns em todas as famílias, que eles possam ser superados, às vezes com um beijo, com um carinho, com um abraço, num momento importante que é o Natal, né? Um Natal com festa, tudo bem, mas sem esquecer Jesus o tempo todo, porque é o principal objetivo, né? O personagem principal nisso tudo. Então, não poderia deixar de ser, a mensagem fala sobre perdão, sobre desculpas, né? Desculpar. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema de imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar.
A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. André Luiz, do livro Respostas da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, meus irmãos, eu agradeço a paciência de todos vocês, né? Que tenhamos um feliz Natal, né? E um Natal com muito perdão. Muita paz a todos.